Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Acabamos de ler Gênesis 6 e nesse momento nós vamos ler o livro de Filipenses, que se encontra lá no Novo Testamento, né? Se você é meu amigo aqui no Facebook, já sabe que nós temos um canal no YouTube com o objetivo da leitura da Bíblia. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda, né? Acha difícil, acha que não vai conseguir, Deus colocou no meu coração para que eu lesse a Bíblia junto com você. Então, vá lá no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, Rainildes Barros. Você vai ver o nosso canal, você se inscreve no canal, para sempre que cair a leitura você ler junto, né? Tem dias que eu não leio, e aí você pode ler, ouvir os outros vídeos que já estão gravados. Nosso canal tem mais de 2 anos já, temos 223 inscritos, mas leituras bastante ouvidas e vistas, né? Então, só tenho a agradecer a Deus. E o objetivo também do canal é a leitura de toda a Bíblia, né? Então, você vai ter vídeo, meus planos, não sei o de Deus, né? Ter toda a Bíblia registrada lá no meu canal, capítulo por capítulo. E nesse momento nós vamos deixar registrado nesse vídeo aqui, Filipenses 3, certo? Filipenses 3, nós vamos ler nesse momento. O título de Filipenses 3 fala completamente unidos com Cristo, né? Então precisamos. Ontem nós vimos no estudo lá na nossa Igreja Batista da Condo, que fica aqui em Belém do Pará, no bairro da Condo. Nós vimos que precisamos nascer de novo. E depois que nascermos de novo, há uma pessoa que conduz a nossa vida e a gente passa a ser passivo, né? O Espírito de Deus passa a agir e a pensar por nós. E nos melhorar, né? Porque a gente também viu que às vezes acontece a maioria das pessoas só melhoram com dores. Infelizmente, né? Nós seres humanos somos podres. E aí, às vezes, Deus precisa apertar de uma forma que a gente entenda que a gente precisa mudar em alguma coisa, certo? Então, vamos ver o que é completamente unidos com Cristo, que fala aqui em Filipenses. Ele fala assim, abra lá em Filipenses 3, tá? Capítulo 3. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetido o que já escrevi. Por isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então, aqui nesse momento, Paulo está falando de um ritual que acontecia entre os judeus, que eu creio que ainda hoje há, da circuncisão de homens, né? E ele fala que isso era um ritual, mas o relacionamento nosso com Jesus, ele é maior que isso aqui. Ele diz que isso é um ato religioso, uma cerimônia religiosa, com mais circuncisão. Então ele acha que isso é algo religioso, que não é algo que é Deus aprovável, certo? Coisas de homem, né? A gente vê isso nas igrejas, né? Alguns, como é que a gente fala? Algumas coisas que a religião coloca para que a gente seja moldado, né? E a gente viu ontem que quem muda, né, no estudo é o Espírito Santo de Deus. Ponto. Então não é um pastor que vai dizer como você vai ter que se vestir, como você... Não, o Espírito Santo vai te incomodar, gente.
Eu ia para a faculdade quase pelada. E hoje em dia eu não ando assim, né? Claro que tem lugares que a gente usa um biquíni, um maiô, né? Que a gente vai à praia, né? Vai chamar mais atenção eu de saia lá do que eu de maiô ou de biquíni, né? Então nós precisamos verificar esse detalhe que Paulo fala aqui. Às vezes tem coisas que é religiosidade, né? Então pare para pensar nisso, tá bom? Porque existem rituais mesmo que são religiosos. E aí você deixa de fazer coisas que realmente agradam ao Senhor, né? 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Quem está falando aqui é Paulo, tá? Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Então, Paulo foi circuncidado. Lembra que Paulo era judeu? Era judeu, né? Então, ele passou por tudo isso. E aí, ele sabia que o aceitar Jesus era algo além disso, né? Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Então ele fala aqui, né, que ele foi feito tudo isso nele, mas ele não tinha a Deus verdadeiramente. Tanto é que ele perseguia os cristãos, né? Se você não sabe, vai lá no nosso canal que você vai ouvir a leitura da Bíblia. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele matava. Ele não tinha piedade. Ele matava mesmo. E ele era contra. E Cristo salvou justamente esse judeu aí para mudar a história. Porque Paulo foi usado assim brilhantemente na mão do Senhor. E ele falava com propriedade disso. Porque ele foi circuncidado com 8 anos, né? Ele participava. Ele era um israelita. Ele era da tribo de Benjamim. Então ele tinha todo motivo para continuar nesses rituais religiosos. Mas ele percebeu que o aceitar a Cristo e a mudança de vida era algo além disso, né? 6. E era tão fanático que perseguia a igreja, ó, que eu acabei de falar, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Então ele fala assim, que ele era religioso, que ele cumpria as leis à risca, né? Então, os judeus têm várias, como é que fala? Várias coisas lá, meu Deus, várias leis que eles cumpriam religiosamente. E ele fazia tudo isso. Mas ele entendeu, depois que ele teve encontro com Deus, tudo mudou. E aí ele percebeu que isso são rituais, às vezes mecânico, às vezes feito por fazer. Tem coisa que você já faz, fazer por fazer. É pro seu bem? É, mas você já faz automático. O que? Por exemplo, escovar o dente, né? Acordar, tomar um banho, passar um desodorante para sair, um perfume, lavar os cabelos, isso já é tudo automático. Então, ele fala que ele era um desses, mas ele percebeu que andar com Cristo era algo diferente. E aí ele vai, e ele fala com muita propriedade, por isso que tem tanta carta de Paulo na Bíblia. Paulo foi um homem abençoado e usado por Deus, mesmo ele sendo de lá, né, religioso. 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, que é o caso de Paulo. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Ele fala que essas coisas lá não tem nenhum valor. 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, ganhar a Cristo e estar unido com Ele.
eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Então ele fala que hoje em dia ele sabia que ele era aprovado não por cumprir aqueles rituais à risca, mas pela a mudança de mente que Cristo tinha colocado no seu coração. Continuando, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Amém? Estamos lendo Filipenses 3, uma carta que Paulo fez. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, né? Fazia todos os rituais religiosos de um judeu. Mas Paulo teve um encontro com Deus e tudo mudou. E ele fala aqui que pela fé em Jesus Cristo, hoje a mente dele foi mudada e ele viu que tem coisas que são meros rituais, mas que não muda a vida, que não vai fazer você estar mais próximo de Deus, né? Continuando, 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Então ele disse que agora que ele conheceu Cristo, ele queria fazer a vontade de Cristo e ele queria ressuscitar com Cristo, que é na vinda de Jesus. A corrida do cristão. Aí Paulo escreveu sabiamente, Deus usando ele aqui, esse título, a corrida do cristão. Saiba que você que já aceitou Jesus, você está numa corrida. E essa corrida, você precisa fazer renúncias, você precisa continuar focado. Quem corre, não fica, se bem que tem uns que olham para trás, né? Mas não fica, tem que focar o fim, a vitória. Então ele vai comparar a nossa vida cristã como uma corrida. Então, você que já é cristão, você já começou sua corrida. A partir do momento que você aceitou Jesus, eu aceito a Jesus, eu quero andar com Cristo. Você entrou numa corrida, a corrida que vale lá no fim morar com Cristo. Que quando você aceitou Jesus, a salvação, que é o capacete, entrou na sua mente e a partir daí a corrida começou. E a corrida, ela precisa de constância, ela precisa de foco, a corrida precisa de treinamento, precisa de orientação, né? A orientação vem do Espírito Santo, o alimento vem da palavra de Deus, o combustível é a oração, o foco para olhar sempre para Jesus. Não olhe para as pessoas vão lhe decepcionar. Então, nessa corrida, você que já aceitou Jesus, não olhe para o seu amigo, não olhe para o seu pastor, para a mulher do pastor, para o filho do pastor, a filha do pastor. Não olhe para eles, olhe para Jesus. Todas as pessoas que estão nessa terra são mortais, como você. E você viu lá na palavra de Deus na Agorinha, em Gênesis 6, o ser humano era falho. E ele só vive hoje em dia até 120 anos no máximo. Então Jesus veio para que você olhe para ele. Ele errou? Não. Ele foi, mas ele não errou. Ele não pecou. Sabe por quê? Porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele era o próprio Deus, né? Na Trindade a gente sabe disso. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então, só por isso que Jesus conseguiu chegar até o fim. Nenhum de nós ia conseguir fazer o que Jesus fez. Sofrer, aguentar calado e vencer o mal. Ninguém ia conseguir, somente o próprio Deus, né? Então, saiba disso, que você entrou numa corrida, que Paulo aqui sabiamente vai comparar a nossa vida cristã como uma corrida. E vamos ver o alerta que ele nos dá aqui para a corrida. Já falei alguns, né? 12. Então, Filipenses 3, 12. Diz assim: não estou querendo dizer que já estou aqui, que ele sabia que ele ainda não tinha chegado no fim, que ele ainda estava nessa corrida, mas que ele sabia que ele já tinha sido conquistado. Voltamos, caiu a internet, mas já voltou. Estamos lendo Filipenses 3, agora o versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já conseguir isso,
Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Faça como Paulo escreveu aqui em Filipenses 3:13. Não olhe para os lados, olhe para a frente, olhe para Cristo. Ele é o único que não errou e que não vai te decepcionar, tá bom? Então olhe para o alvo, olhe para Jesus. Ele tinha isso focado, que você fique focado. Por isso que ele escreveu aqui, está na Bíblia registrada, para que eu e você possamos saber disso, que os homens, qualquer um pode falhar, mas Jesus não. Então olhe para o alto, olhe para Cristo e continue a sua corrida. 14. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, amém, para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então ele fala que o prêmio é a vida eterna, corra para ele. 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Então ele está falando aqui com os crentes que já são maduros, que precisam saber, e a gente percebe isso, como tem testemunho, né, que a pessoa, eu me afastei porque fulano morreu, tipo, o pastor morreu. Porque fulano me decepcionou. Então isso, para Paulo, é uma pessoa imatura. Para Paulo, uma pessoa madura, ela não perde o foco, ela olha para Cristo o tempo todo. Pode todo mundo errar, o pastor cair, fazer besteira, a mulher do pastor, o filho, outros membros, mas a pessoa está focada em Jesus. Foque nisso, seja um crente maduro, como Paulo fala aqui na palavra de Deus. 14. Corro diretamente para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória, que é a salvação. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros, seja maduro, por favor, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que todos seguido até agora. Temos seguido até agora. 17. Meus irmãos, continue a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. 18. Já disse isso muitas vezes. E agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os deuses do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente no nosso Salvador, que é Jesus, que vai voltar. O Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Da onde? Da Nova Jerusalém, dos céus. 21. Ele transformará o nosso corpo fraco, mortal, e fará com que fique igual o seu corpo, o seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então ele fala aqui para nós não perdermos o foco, para a gente continuar nessa corrida firmes, com o pensamento em Jesus, que por mais que todo mundo caia, erre, peque, não olhe para eles, eles são mortais. Paulo foi usado por Cristo para deixar essa carta para nós de Filipenses, para que nós tivéssemos um norte, porque ele já sabia que o ser humano ia ficar triste quando o outro pecasse, quando o outro caísse. Até hoje isso não é diferente. Tem muito cristão fora da igreja porque ele viu que o irmão errou, ou que um pastor errou, ou que o pastor fez isso, aquilo, a esposa do pastor, a filha do pastor, o filho do pastor. Não olhe para eles. Quando você aceitou, você não aceitou o pastor.
Você aceitou Jesus Cristo. Então o alvo é Ele. Ele não errou. Ele não pecou. Então você precisa seguir a Cristo focado em Cristo. A gente sabe que nessa corrida acontecem muitas coisas. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estou contigo. Né? Então nós precisamos crer que nós vamos passar por dificuldades? Sim ou não? O que você acha? Sim! Nós vamos passar por doenças feias às vezes? Sim! Mas tem alguém ao nosso lado. Não perca isso, eu sei que é difícil. Gente, eu já passei por isso. Ai, tenha fé, né? Você que está passando por alguma doença, sempre chega algum cristão ou não cristão. Olha, você vai ficar boa, tenha fé. Acredite. Aí a pessoa fala isso com uma facilidade, né? Mas a pessoa que está doente não consegue ter esse discernimento. Ela está arrasada, ela não consegue nem orar. Mas para você que está passando por dificuldade, por uma doença feia, que você está, como eu estou descrevendo aqui, sem alegria, sem expectativa, questionando Deus, com ódio de Deus, porque você está passando por isso. Era isso que eu pensava quando eu estava com câncer. Por que eu, né? Eu sirvo, eu vou para a igreja, eu volto, faço, acontece. Nada disso justifica. E ontem a gente viu esse detalhe. Você, quando aceita Jesus, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Você passa a ser passivo. Então, Jesus vai fazer o que precisar para que você melhore espiritualmente. E, infelizmente, é pela dor. Poucos não precisaram sofrer. Né? Olha aí a história de Jó que está na Bíblia. A Bíblia fala que Jó era um homem que se desviava do mal, né? Então, no seu ponto de vista, Jó já era aprovadíssimo, né? Não é isso que você acha? E aí, depois que eu passei pelos problemas que eu tive, eu fiquei pensando, Jó era religioso, ele fazia tudo automático, né? E aí o diabo veio tentar. E às vezes você já tá no automático também, né? E aí o diabo vem e fala para Deus assim, também ele tem tudo, ele tem uma vida boa, né? Ele tem carro, ele tem saúde, ele tem isso, aquilo. Quero ver se ele começar a sofrer. Será que hoje o diabo não vive se andando aí? Com esse mesmo pensamento que ele teve de Jó, chegou com... Sim, gente, ainda hoje há isso. Então você que é cristão, que está sofrendo, eu só quero que você... Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. A gente não... Eu percebi que o diabo queria abalar minha fé, né? Quando eu estava doente naquela cama, sofrendo, eu desacreditei. Deus é bom. Aí eu me lembrava do versículo, né? Deus é bom. Que bom nada. Eu tô aqui sofrendo. Então o diabo, ele tenta fazer com que a sua mente, que você desacredite em Deus, que está escrito na Bíblia. Se você pensar isso que eu pensei, tá? Ai, Deus é bom, bom nada. Lembro que outro versículo que diz assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Cristo. Se você ama a Cristo, essa dor tem um propósito. Tem algum ensinamento. E diga para Deus, Deus, o que tu queres que eu veja? O que tu queres que eu melhore? Essa é a pergunta. Tá bom? Do meu coração pro seu coração. De alguém que sofreu e que se questionou. De alguém que sofreu e botou em xeque. Será que Deus é bom mesmo? E eu sei, né? No estudo de ontem a gente viu que se Deus deixasse eu escolher, olha, tu vai... Escolhe aqui se tu quer passar por esse câncer. Aí me mostrasse toda a dor que eu senti, né? A quimioterapia, a rádio, tudo. Pra você virar essa Ranildes melhor aqui. E aí, tu vai querer passar por isso? Eu não ia querer, gente. Nunca. Quem é que quer sofrer? Ninguém. Mas Deus sabia que eu precisava sofrer para eu olhar um mundo diferente. E é verdade. Então, se você estiver passando por algum problema muito ruim, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que tu estás comigo. Me mostra o que tu queres que eu aprenda.
Em nome de Jesus, que eu tenho certeza que Deus vai agir sobrenaturalmente. Amém? Oremos nesse momento. Acabamos de ler Filipenses 3, não foi? Foi, Filipenses 3. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da palavra de Deus, a tua palavra. Obrigado por ela existir, obrigado por ela nos ensinar. Obrigado pela vida de Paulo, que era um perseguidor, mas depois virou um cristão. Te agradecemos, Senhor, que ele precisava ser um judeu para mudar essa história, para mostrar uma visão que o judeu não tem, para mostrar, Senhor, que todos nós, por mais religiosos que somos, por mais que façamos aqui tudo religiosamente, Senhor, nós precisamos ter um coração aquebrantado, um coração, Senhor, voltado para Cristo, para a mente de Cristo, Senhor. Senhor, perdoa nossas faltas, nos ajuda a continuar firmes nessa corrida que Paulo escreve sabiamente, Senhor, na palavra de Deus, que a vida cristã é uma corrida, que a salvação é o prêmio final, que possamos correr, avançar para frente, que possamos, Senhor, chegar até o fim da corrida, recebermos o galardão da salvação, a vida eterna novamente, Senhor. Acabamos de ler agora em Gênesis, Senhor, que a humanidade é mal, Senhor. Que tu terminaste com, que a gente ainda vai ler, que o dilúvio ocorreu, porque a humanidade estava má, só fazia coisas ruins. Porém, hoje, Senhor, percebemos que entre aquelas pessoas que foram salvas, Noé e seus familiares, ainda tinha alguém com a índole muito mal, que foi perpetuada e até hoje, Senhor. E tem se multiplicado a maldade novamente em nosso meio. E sabemos que agora o plano final, Senhor, é a tua volta, é o nosso corpo renovado, o nosso corpo, Senhor, sem mancha, na Nova Jerusalém. Eu te peço, Senhor, por todos aqueles que ainda não entraram nessa corrida, ainda não aceitaram Jesus, ainda não começaram a sua corrida pessoal, ainda não começaram a carregar a sua cruz para o alvo, para o final dessa corrida. Senhor, oro por eles. Oro por todos os meus familiares que ainda não te conhecem, que eles possam te conhecer, não só de ouvir falar, Senhor. A minha prima fala. Não, mas eu ando com Cristo e eu sei a vontade de Deus para mim e eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a minha oração hoje, Senhor. Perdoa os meus pecados, nos ajuda a continuar. Me ajuda especificamente, Senhor, a andar focada. Que nada desvie o meu olhar, que a minha alegria seja em te servir sempre. Obrigado pela leitura de livros, Senhor, que nos acrescentam, nos ajudam a caminhar. Obrigado pelos testemunhos ouvidos, Senhor, que reforçam a minha fé, que me fazem olhar para o alto, Senhor. Usa a minha vida para a tua honra e tua glória. Toma conta, Senhor, dos meus familiares. Toma conta do meu marido, toma conta dos meus filhos, da nossa casa, de tudo que tu nos deste para administrar, Senhor. Tudo é teu. Obrigado por ter dado um voto de confiança a mim e ao meu esposo para cuidar dos nossos filhos. Ser com o Lucas, ser com a Gabriela, que possamos te honrar nas nossas atitudes e ganharmos almas para Cristo a todo momento, Senhor. Usa nosso ser para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te oro. Te entrego os doentes, Senhor, em especiais. Tu sabes de todos aqueles que estão passando, não vou citar aqui, mas tu conheces o meu coração e sabes que nesse momento eu estou te apresentando a cada um, que seja feita a tua vontade, que eles possam aprender aquilo que tu queres que eles aprendam, que eles possam não murmurar, que eles possam entender, Senhor, que há um propósito de tudo nessa vida, inclusive na dor, Senhor. Alguma coisa tu queres mostrar com esse episódio em nossas vidas. Muito obrigada por nos amar, por ter mandado Jesus para morrer na cruz e nos dar a certeza da salvação. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.